Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Trancas de Ferro. Esse texto foi escrito pela irmã Peggy Fonseca, portanto não é meu, eu só vou mesmo ler com os irmãos. E esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então a gente só vai ler junto e eu vou dizer aquilo que eu entendi, ok? Isso dito, podemos orar. Senhor Jesus, que nós possamos entender aquilo que Tu queres dizer ao nosso coração. Que tenhamos ouvidos de ouvir, que estejamos atentos e que nós possamos, Pai, a cada coisa que aprendemos de Ti, colocar em prática. Amém. Bom, irmãos, então o texto bíblico hoje está em Deuteronômio 33, 24 a 29. E diz assim, olha. A respeito da tribo de Azer, ele disse: de todas as tribos, Azer é a mais abençoada. Que o povo de Azer seja muito querido pelas outras tribos e que nas suas terras haja muitas oliveiras. Que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e, montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor, ele sempre nos protege com os seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. O povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz, numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz! Não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada para dar proteção e vitória a você. Israel, os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia e você tomará posse das suas terras. Amém? Bem, o versículo escolhido pela irmã Peg é o de número 25, que diz assim: sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas e dure a sua força como os seus dias. Bom, então aqui a gente está falando da tribo de Azer, né? E Moisés, ele foi falando de cada tribo, e aqui, especificamente, a menção é sobre o tipo de Azer, a tribo de Azer. Então, a tribo de Azer é uma das 12 tribos de Jacó, e no caso são descendentes de Zilpa. Eu acho que os irmãos devem se lembrar, a Zilpa, ela era a empregada, a escrava da Lia. Lembra-se que Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel e acabou levando a Lia. Então, essa é uma das escravas dela. Então, essas são as palavras de Moisés à tribo de Aser. Essa tribo se localizava no norte da Terra Prometida, quer dizer, ela estava do lado norte de Canaã. E provavelmente ela sofria muitas tentativas de agressão, enquanto na primeira linha do ataque, porque como ela estava muito no extremo da terra de Canaã, quando alguém vinha guerrear, dava de cara logo com a tribo de Aser. Então, aqui o que a irmã Peg diz é o seguinte, que a gente também, como cristãos, a gente também está na frente da batalha. É como se a gente estivesse muito expostos e a gente precisa lembrar das bênçãos e os portões das nossas almas estão fortemente protegidos, né? Moisés aqui faz uma menção sobre as portas, que elas eram de ferro e de bronze, né? E que a força deles deveria durar sempre. Então, Moisés não disse
que a tribo de Azer não ia ter problema, que nada ia acontecer de ruim, não, nada disso que ele falou. Ele falou que ia sim ter problema, que haveria imunidade aos perigos, mas que haveria ferramentas para enfrentá-los. Por quê? Porque eles tinham uma entrada fortificada. E esse mesmo jeito deve ocorrer conosco. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós vamos deixar as nossas portas todas abertas para que o inimigo entre e faça o que quiser. Então, a sugestão aqui da irmã Peg é o seguinte, que se você está preocupado nesse primeiro mês de janeiro, e se você está muito preocupado com o que pensa que pode acontecer, você tem que pensar por quê. Porque as suas trancas são de ferro, você pode viver em confiança, esperança e alegria. Então, a gente tem que se lembrar que quem nos guarda é Deus. E Ele faz com que as nossas trancas espirituais sejam de ferro. Então, Ele vai nos manter imunes ao perigo espiritual. Porque são trancas de ferro. Mas o que a gente precisa é viver em comunhão com Deus, conectados com a palavra, orando, estudando a palavra de Deus para viver em confiança, esperança e alegria. A irmã Peg menciona que muitas vezes ela pensa que a nossa ansiedade é pior do que as próprias dificuldades que a gente enfrenta. Então a gente fica tão ansiosa com os perigos, como a gente já comentou aqui, né? Viver o perigo às vezes não é tão iminente como quanto a gente sofre só de pensar que o perigo pode acontecer. Então ela diz aqui que muitas vezes a nossa ansiedade é pior do que as próprias dificuldades. Então, quando a gente acorda de madrugada, tipo 3 horas da manhã, preocupados, pensando que a gente não tem força ou capacidade de lidar com as crises, a gente sofre por antecipação. Então, às vezes, realmente, você vai dormir tão angustiada com aquele problema que você tem que resolver, uma conta que você tem que pagar, uma prova que você tem que fazer, uma questão no serviço que você tem que resolver, que aquilo te tira o sono. Então, às vezes, você acorda de madrugada pensando como resolver aquilo, né? Então, a gente tem que pensar que a gente não deve sofrer por antecipação. Quando, porém, a gente entende que o Senhor tem misericórdia de nós, Ele nos capacita, que Ele nos fortalece, quando descansamos e confiamos no Senhor, os medos vão embora e ficamos libertos da ansiedade. Aí a gente pode respirar aliviado. Porque assim, é como dizem, né? A gente tem grandes problemas, grandes dificuldades, mas temos um Deus que é muito maior de cada coisa do que cada coisa que a gente enfrenta. Então, se por acaso nós perdermos o sono por algo grande que está nos afligindo, que a gente não sabe como resolver, porque a gente não tem dinheiro, se sente incapaz, se sente derrotado, a gente tem que lembrar que o nosso Deus é muito, muito maior que tudo isso. E por causa disso a gente pode respirar aliviado. Aí ela menciona aqui de um general que estava numa batalha terrível, terrível. E aí ele estava aguardando receber armamentos e, na verdade, o que ele recebeu foi um caminhão de alimentos. Então, ele precisava de munição e recebeu, foi alimentos. Então, ele recebeu uma carga enganada. Então, a irmã Peg diz que Deus não comete esse erro. Ele dá o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Então, o Senhor não dá aquilo que a gente quer. Ele dá aquilo que a gente precisa na hora que Ele sabe que é oportuno para a gente receber. Não é nem antes e nem depois, né? Porque nós, na nossa ansiedade, nós queremos as coisas naquela hora, naquele momento, porque a gente acha que se a gente não receber aquilo naquela hora, tudo vai estar perdido, que nós não vamos suportar. Mas as coisas acontecem no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Porque os recursos de Deus não acabam. E são exatamente o que a gente precisa.
Então, é tolice nossa achar que Deus não tem aquilo que a gente precisa, que aquilo que a gente precisa já acabou, que o Senhor não tem para nos dar. O Senhor é dono de todas as coisas neste mundo, no mundo vindouro, no mundo que existiu. E como diz a palavra, todas as misericórdias são dele. Ele dá para quem ele quiser. Então, é muito importante a gente se lembrar que os recursos de Deus não acabam e são exatamente o que a gente precisa. Então, a sugestão, a orientação aqui da irmã Peg é para a gente viver sem medo, livre do medo, confiante nas trancas de ferro que Deus deu a cada um de nós. É isso que nós temos que crer. Que o Senhor, assim como a tribo de Azer tinha trancas fortificadas que impediam que os inimigos entrassem, que permitia que a sua força fosse reforçada, nós temos que crer também que o Senhor nos coloca trancas de ferro para que nós não possamos ser derrotados. Mas é lógico, irmãos, não é bagunçado, não. Nós temos que ter uma vida de santificação, temos que estar conectados com Deus, lendo a sua palavra, porque é muito fácil, né? A gente não se importar, não ler, não meditar, não orar, não fazer nada daquilo que o Senhor quer, não ser obediente e depois, simplesmente na hora que nós necessitamos, a gente junta as mãozinhas e fala: Senhor, eu preciso de determinada coisa. Então, não é assim que funciona, né? Nós temos que estar pautados na obediência, na santificação, buscando a cada dia nos aproximarmos de Deus. Porque a gente tem que se lembrar que o pecado nos afasta de Deus e nos impede de ter uma conexão real com Ele. Bom, nosso manancial termina assim. Lembre-se de que a vida não oferece vitórias sem batalhas. Deus nos capacitará para enfrentá-las. Nós temos que crer nisso, que o Senhor vai nos capacitar para enfrentar qualquer tipo de batalha, porque Ele não vai nos colocar para honrar um propósito que Ele nos deu sem nos dar condições de conseguir vencer essa batalha. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Termino com a nossa palavra de ordem, que é saudades.